Olá, como vocês estão? Eu estou bem. E hoje vamos falar de como nós podemos escolher o tipo de teste estatístico para o nosso trabalho ou nossa tese, ok? E antes de nós avançarmos, importa referir que às vezes a escolha do tipo de teste geralmente depende exatamente dos nossos objetivos, também depende do problema, também depende das hipóteses, ok? Agora, antes de nós avançarmos para mostrar algumas dicas aqui de como nós podemos escolher o tipo de teste, vamos primeiro fazer uma reflexão daquilo que são as perguntas mais importantes a se dar. Ok, antes de avançarmos, primeiro tem que sabermos exatamente se os nossos dados apresentam ou não uma distribuição normal, ok? Então, isso se faz baseado nos testes, ok? Teste Shapiro ou outro teste que é Kolmogorov, ok? E já fiz um vídeo explicando como se faz isto. Então, se os dados apresentam distribuição normal, então partimos exatamente para a próxima fase, que é a estatística paramétrica, ok? Se os dados têm uma distribuição anormal ou uma distribuição não normal, então passamos para os testes não paramétricos. Então, quando se deseja comparar grupos, ok? Diferentes grupos ou algumas diferenças entre as amostras, então nós partimos para testes não paramétricos ou testes paramétricos. Quando nós queremos relacionar ou predizer algumas variáveis, então passamos para a correlação, ok? Então, basicamente, a escolha de teste também se resume aqui, mas nós temos a seguir uma tabela que já resume tudo isso. Então, vamos mostrar aqui na tabela, de forma teórica, e depois vamos passar para o prático no nosso teste estatístico. Ok. Se nosso objetivo, nosso trabalho, é exatamente descrever um grupo, ok? Então, quando nós queremos descrever um grupo, vai depender. Então, nós temos que primeiro saber que tipo de dados nós temos. Ou pode ser dados com uma distribuição normal, ou pode ser dados com uma distribuição não normal. Quando nós queremos descrever um grupo, então, se os nossos dados apresentam distribuição normal, de acordo com o teste que nós vimos lá atrás, então nós apenas vamos apresentar média e desvio padrão. Se os nossos dados têm uma distribuição não normal, então vamos ter que mostrar a mediana e amplitude, ou intervalo quartil ou intervalo de confiança, ok? Então, vamos a isso no prático. Nós temos a nossa estatística aqui. Então, nossas variáveis, já colocamos a nossa variável independente ou dependente, vice-versa. O importante é, no fim, saber escolher. Então, vamos para a estatística. Ok? Aqui na estatística, nós temos a estatística básica. Na estatística básica, vamos aqui na estatística descritiva. E colocamos OK. Aqui já vamos colocar a nossa variável, e tem que ser uma variável dependente neste caso aqui. Imaginemos que eu vou escolher minha variável. Depois venho aqui no advanced. Então, no advanced, se eu tenho dados com uma distribuição normal, então tenho aqui desvio padrão e tenho aqui a média. Então, o software já vem aí. Mas se os dados têm uma normal, então eu tenho que acrescentar, ok? Tenho que acrescentar aqui mediana aqui, tenho que acrescentar quartis. Então, eu tenho esses elementos que eu posso acrescentar nos meus dados. Isto se o objetivo for de descrever um dado grupo, ok? Então, podemos aqui cancelar e voltamos. Então, a seguir em nossa tabela, nós temos o outro passo, que é comparar um grupo a um dado valor hipotético, ok?
Então, você tem um grupo de dados, ok? Então, você quer comparar este grupo de dados a um dado valor hipotético. Então, nós temos duas opções. Se os nossos dados apresentaram uma distribuição normal, então passamos para o teste paramétrico. E o teste que nós vamos usar é teste T para uma amostra, ok? Se os dados apresentaram uma distribuição não normal, então passamos para esse teste Wilcoxon Sum Test, ok? Como nós podemos ver, vamos de novo à nossa estatística. Ok, nós estamos aqui na nossa estatística. Vamos de novo aqui na estatística. Então, de novo para Basic Statistics. Se os dados tiverem uma distribuição normal, então, passamos para esse teste. T-test single sample, ok? Quer dizer que é uma única amostra. Então, aqui depois acrescentamos a variável em causa e vamos para aqui somar as. Assim nós estaremos a comparar o nosso grupo com o valor hipotético. Se os dados apresentam uma distribuição não normal, então passamos para os testes não paramétricos aqui. E aqui também vamos para comparar two dependent sample, ok? Para nós encontrarmos aquele nosso teste que nós vimos que era teste de Wilcoxon, ok? Então, também colocamos as nossas variáveis, primeira lista, segunda lista e fazemos o nosso teste aqui, ok? Então, basicamente é isso no que se refere à comparação de um grupo diante de um valor hipotético. Ok. O terceiro passo nós temos se o objetivo da nossa tese for de comparar dois grupos, dois grupos independentes. Pode ser aquele tipo de trabalhos que nós queremos comparar as duas épocas. Então, cada época, esses dois grupos são totalmente independentes um do outro. Então, o teste, se for distribuição normal, é teste T para duas amostras independentes. Isso se os dados tiverem uma distribuição normal. Se os dados tiverem uma distribuição não normal, então passamos para o teste de Mean Witness, ok? Ok, então vamos isso no nosso software onde nós encontramos essas ferramentas. Aqui estamos aqui. Se o nosso dado tiver distribuição normal e queremos comparar dois grupos independentes, então já nos traz aqui teste independent by groups, ok? Então aqui é para dois grupos independentes. Então vamos para aqui, ok? E se for os dados com uma distribuição não normal, então vamos para não paramétrico e também vamos para comparar to independent, ok? É aqui onde nós encontramos aquele teste que é esse de Mean Witness. Então aqui nós ao clicarmos aqui temos exatamente o nosso teste, ok? Então vamos para o outro objetivo. Se o nosso objetivo é comparar dois grupos dependentes, ok? Aqui já é diferente, ou pareados. Então, se a distribuição normal dos nossos dados for testado e confirmamos que nossos dados têm uma distribuição normal, então passamos para teste T para duas amostras dependentes. E se não for, passamos para o outro teste que nós vimos anteriormente. Ok? Onde nós encontramos isso? Nas mesmas ferramentas. Estatística básica e teste dependente. Então, aqui nós já podemos encontrar o nosso teste. E depois, para dados não paramétricos, neste caso com uma distribuição não normal, então passamos para to dependent. Então, aqui já vai nos trazer esse teste aqui, ok? Se os dados apresentam uma distribuição não normal. Até agora, o que nós vimos foi de que se os objetivos forem de comparar um grupo
diante de um valor hipotético, ou compararmos dois grupos independentes, ou compararmos dois grupos dependentes. Então, dependendo de cada objetivo, nós temos dados como a distribuição normal ou dados como a distribuição não normal, e quais são os respectivos testes que nós podemos usar para um caso, tanto como para o outro caso. Agora, se o objetivo for o outro, neste caso, for de comparar mais de dois grupos independentes ou mais de dois grupos dependentes, então temos também os outros tipos de testes que nós podemos usar. Ok? Se a distribuição for normal dos nossos dados, desses grupos nós queremos comparar a partir de 2 para cima ou mais de dois grupos, estamos a falar de 3 grupos, 4, 5, etc. Então nós temos ANOVA one way se os nossos grupos forem independentes. E temos, por outro lado, Paired Mensurate ANOVA se os nossos grupos forem dependentes. Ok? Então, esses grupos também podem apresentar uma distribuição não normal. E quando tem uma distribuição não normal, então o teste alternativo de ANOVA one way para comparação de mais de dois grupos independentes é teste de Kruskal-Wallis. Ok? Ou teste de Free-Dieckmann test se estivermos a comparar mais de dois grupos dependentes. Ok? Como nós podemos ver isso? Aqui nós temos Basic Statistics. Como de sempre. Aqui, sempre que nós entramos no Basic Statistics, estamos olhando para os dados com uma distribuição normal. O que significa que passamos por aqui Breakdown ANOVA one way se tivermos a comparar mais de dois grupos independentes. Okay? Então, aqui nós vamos colocar as nossas variáveis dependente e grupo. Podemos abrir aqui. Variável dependente sempre fica nessa coluna esquerda e independente, que são nossos grupos à nossa esquerda. Okay? E, por outro lado, se os dados apresentam uma distribuição não normal, então passamos para aqui, não paramétrico. E temos a Comparison Multiple Independent Groups. Okay? Aqui. Nós escolhemos aqui Comparison Multiple Independent se forem mais de dois grupos, mas que esses grupos sejam dependentes, não variáveis independentes. Okay? Basicamente é isto, se o nosso objetivo for de comparar mais de dois grupos. Agora, nós temos também, às vezes, trabalhos ou teses em que, geralmente, o que se pretende é verificar o comportamento de uma dada variável em relação às outras variáveis. Ou seja, pode ser que estejamos a medir uma variável para ver se os fatores bióticos ou bióticos influenciam ou não na taxa de crescimento daquela variável. Então, aí sim passamos se os nossos objetivos tem a ver com relação. Então, nós fazemos uma relação das variáveis para ver se essas variáveis influenciam ou não os outros. Então, aí passamos para outros tipos de testes, okay? Como Pearson correlação de Pearson, regressão múltipla, pode ser uma regressão múltipla ou uma regressão linear. Isso quando tivermos nossos dados com uma distribuição normal. Aqui também temos que referir, quando falamos de regressão linear e regressão múltipla, isso não importa se os dados têm uma distribuição normal, porque não se aplica a questão de dados de uma distribuição. Então, como pode ver aqui na tabela, não temos alguma informação. Então, só se tivermos a relacionar apenas a relação das variáveis, então temos correlação de Pearson quando temos uma distribuição normal, ou correlação de Spearman quando nós temos uma distribuição não normal. Ok? Então, onde nós podemos ver isso? Vamos no software. Então, aqui no Basic Statistics, temos aqui
correlação, ok? Aqui, neste caso, conforme o nosso objetivo, que era de relacionar as variáveis, então, correlação de persons pelo Então, quando queremos falar de correlação, então, vamos para aqui. E, por outro lado, quando nós queremos falar de regressão múltipla, conforme eu disse que não se aplica aos dados paramétricos ou não paramétricos, então temos essa opção aqui, Multiple Regression. Então, aqui é que nós vamos colocar as nossas variáveis dependentes, neste caso dependente, e essa coluna vamos colocar as variáveis independentes. Então, aqui geralmente tem muitos passos aqui, e poderíamos fazer um vídeo explicando os diferentes passos de uma regressão múltipla. Ok? Então, basicamente é isso. Ok? O mais importante nessa tabela é sabermos que o tipo de teste depende exatamente do objetivo do nosso trabalho. Ok? E eu vou colocar na descrição exatamente essa tabela, se for possível, ou vou colocar no Facebook, ok? Essa imagem para ajudar outras pessoas a fazer testes melhor, ok? Basicamente é isto. Muito obrigado por vocês assistirem. Se gostarem, coloquem um like e se inscrevam no canal para quem ainda não se inscreveu. E até o próximo vídeo.